Você faz as coisas como? Como que eu faço? Tá, gente, quem chegou, chegou, quem não chegou ainda chega. Hoje a gente vai falar de cultura, porque na aula passada falamos de socialização, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês PowerPoint. Na verdade, na aula passada, a gente falou de socialização, mas falamos muito de cultura, né? Oi, por que eu não consigo aumentar? Colocar o PowerPoint na tela cheia. Espera aí, gente. Ah, manda uma notícia sobre o paracetamol. Obrigada. Só tentar compartilhar aqui de novo. Para ver se eu consigo aumentar a tela. Ah, agora foi. Então, pessoal, a gente falou na aula passada sobre socialização, que é esse processo que nos torna humanos, né? Que nos insere na sociedade, que faz a gente fazer parte, né, de um grupo. E a gente falou muito de cultura, né? Assim, sem entrar exatamente no que é e tal, mas a gente falou muito desse conceito, que é um conceito extremamente importante para a sociologia. E é interessante a gente pensar o que vem na nossa cabeça quando a gente fala em cultura. Porque é um conceito tão amplo, né? Ele é tão usado no nosso dia a dia, que às vezes, quando a gente fala em cultura, pode vir na sua cabeça uma música, uma dança, um quadro, né? Muitas vezes a cultura relacionada à arte, né? Porque é isso, a cultura é uma coisa que está extremamente presente na nossa vida, né? Mas a cultura que a gente vai, esse conceito que a gente vai trabalhar aqui vai um pouco além. Tudo isso que eu falei, a música, a dança, o quadro, a arte, faz parte da cultura. Mas a cultura vai além disso. O conceito de cultura está entre aqueles mais usados na sociologia. A sociologia vai falar o tempo todo de cultura e, falando de maneira bem breve, a cultura se refere às formas de vida. A maneira como as pessoas vivem, não forma de vida no sentido biológico, o vírus é uma forma de vida, não isso. A maneira como as pessoas vivem, né? Então, formas de vida dos membros de uma sociedade ou de grupos dentro de uma sociedade, que a gente vai ver que dentro de uma mesma sociedade a gente pode ter culturas diferentes. E aí vai incluir como as pessoas se vestem, os costumes dela, né, os costumes matrimoniais, por exemplo, a vida familiar, a religião é um elemento super importante da cultura, a maneira como as pessoas se divertem, os padrões de trabalho. Tem um texto, eu vou disponibilizar ele no Drive para vocês, que não sei se vocês se lembram da nossa primeira aula, que a gente leu um texto de uma menina que chama Cíntia, e ela contava no texto por que ela decidiu estudar sociologia. E aí essa menina acabou escrevendo um livro, e cada capítulo do livro começa com um texto que ela conta da vida dela para falar do tema. E aí o texto que começa o capítulo de cultura é um texto muito, muito interessante, eu não trouxe para a gente conversar aqui, porque né, a gente não tem muito tempo, mas eu vou disponibilizar lá para quem quiser ler, que ela conta de quando ela foi estudar nos Estados Unidos. Ela foi fazer um doutorado nos Estados Unidos. E aí ela morava com 4 pessoas de países completamente diferentes. Tinha um indiano, tinha alguém, ela não lembra o país que era na África, tinha uma pessoa da Europa. E
E era isso, uma pessoa de cada lugar. E aí, aos domingos, eles organizavam almoços temáticos. Então, a cada domingo, uma pessoa fazia o almoço, e o almoço tinha que ser típico daquele lugar. Então, né, no dia que era ela ia fazer uma comida brasileira e assim por diante. E aí ela conta como que esse ritual, desde quando você começava a fazer o almoço, até a maneira como as pessoas lavavam o prato, mostrava as diferenças culturais. Então, é muito interessante que ela fala dos temperos, né? Cada comida usava temperos diferentes, temperos típicos da região, e os pratos eram os mais variados possíveis, as músicas, mas chamava muito atenção para ela que até a maneira como as pessoas lavavam o prato mudava. Que ela, como brasileira, estava acostumada a lavar prato com uma bucha e, né, se ensaboa e tira o sabão. Que tinha gente que enchia duas vasilhas de água e colocava nas duas. Tinha gente que usava uma vasilha de água e limpava dentro da vasilha, enfim. E aí ela pegava esse exemplo desse ato super simples que é lavar prato e dizia como que isso mostrava as diferenças culturais. Então, é interessante a gente perceber isso, assim, que a gente consegue perceber a cultura nas grandes coisas, em como que as pessoas se vestem, mas também nas pequenas coisas, é isso, é como que a pessoa lava a louça, né? Então, isso tudo vai incluir a cultura e as diferenças culturais. A cultura é um conceito que está extremamente relacionado com sociedade. Cultura e sociedade andam juntos. Não tem jeito de falar de cultura sem falar de sociedade. E não tem jeito de falar de sociedade sem falar de cultura. Mas são conceitos diferentes. É isso, são intimamente relacionados, andam juntos, mas são conceitos diferentes. Uma sociedade é um sistema de inter-relações que vai conectar as pessoas. Então, um sistema aí que tem relações e que as pessoas vão se conectar. E aí a gente tem sociedades muito grandes, como o Brasil, por exemplo, a França, que tem milhões de pessoas, e a gente tem sociedades muito pequenininhas. As primeiras sociedades que a gente tem notícias são as sociedades que ficaram conhecidas como sociedades de coletores, caçadores e coletores, que tinha de 30 a 40 pessoas. Então é isso, sociedade pode ser um país inteiro do tamanho do Brasil, essa coisa gigante, mas pode ser também grupos muito menores. Todas as sociedades, elas vão ser unidas pelo fato de que seus membros, eles estão organizados em relações sociais estruturadas. O que são relações sociais estruturadas? O nosso comportamento no dia a dia, ele é esperado, ele é previsível. As pessoas numa escola, bom, a gente está no mundo virtual agora, então, às vezes, esses exemplos ficam super distantes da gente, mas pensa quando a escola era presencial. As relações lá são estruturadas, os alunos têm uma função muito específica, os professores têm funções muito específicas, os funcionários têm funções muito específicas, e assim tudo, na família, no Estado. Então, as sociedades, elas vão se unir por isso, porque as pessoas, elas estão ali organizadas em relações que são estruturadas, determinadas, e que vão estar ligadas por uma cultura. Aí, gente, nenhuma cultura pode existir sem sociedade, mas nenhuma sociedade pode existir sem cultura. A gente fala, por exemplo, dos maias, incas e astecas, né? Talvez vocês tenham estudado isso em história. Tem muita gente que usa o termo para falar que é uma cultura morta, porque ninguém mais vive aquela cultura. Então, você tem artefatos daquela cultura, você tem coisas no museu, mas ninguém mais vive. Até que algumas dessas ainda têm alguns resquícios que, né, modernizados em outros países, mas tem culturas que
é isso, acabou e que não tem nada delas para nos contar. As pessoas todas morreram e ela acabou, né? Porque é isso, a sociedade só existe com cultura e a cultura só existe se a gente tem uma sociedade. Como eu disse na aula passada, sem cultura a gente não seria humano, humano nesse conceito social, né? A gente se torna humano quando a gente passa pelo processo de socialização e aprende a cultura. Sem a cultura, a gente não teria uma língua na qual a gente ia comunicar. A gente não teria noção de nós mesmos, né? A gente não teria desenvolvido a nossa habilidade de pensar, de raciocinar. Na aula passada, eu deixei um link no chat, eu não sei se vocês viram, de um vídeo curtinho, que fala exatamente isso, assim, como que através da cultura e da linguagem, a gente desenvolve a nossa habilidade de pensar. A gente precisa estar com cultura para desenvolver o nosso potencial mesmo, até biológico. Por isso que aqueles casos que a gente viu de crianças que são criadas com animais, muitas vezes as pessoas confundiam com pessoas com problema mental, porque elas não conseguiram desenvolver esse potencial humano. As variações culturais, elas vão estar ligadas, então, aos diferentes tipos de sociedade. Cada sociedade tem a sua cultura, e aí a gente vai diferenciar as sociedades pela cultura. Muitas vezes as pessoas vão discutir separadamente cultura e sociedade, mas a gente tem que ter em mente que elas são muito ligadas. Não dá para você tirar uma cultura de um lugar e tentar entender ela, tentar descobrir ela sem entender o lugar de onde ela veio, o contexto de onde ela veio. A gente só consegue entender a cultura brasileira se a gente pensar quais são as origens da cultura brasileira, né? Se a gente pensar que o Brasil foi fundado a partir dos índios, dos escravos, dos portugueses, que é essa mistura, né? Para a gente entender a cultura brasileira, a gente precisa entender isso. Então, quando a gente está se referindo à cultura, a gente está falando muito mais daqueles aspectos que são aprendidos. Lembra? Falei isso também um pouco na aula passada. A gente não herda a cultura, a gente aprende. O brasileiro, ele não nasce com samba no pé. Ele aprende a sambar. O brasileiro não nasce sabendo jogar futebol melhor do que qualquer outra pessoa. Ele joga tanto futebol que ele se torna melhor do que as outras pessoas. Não estou nem podendo falar de futebol, gente, com essa coisa dessa Copa América, eu vim para o Brasil, estou tão impressionada com isso, mas é isso, né? Talvez está sendo usado aí esse fato de que a gente é o país do futebol para fazer essa loucura. Mas é isso, as pessoas não nascem, não tem nada que vem na minha genética que me faz jogar futebol melhor do que uma criança que nasce nos Estados Unidos ou que nasce na África do Sul. A gente aprende, a gente está imerso na cultura e vai aprendendo. Né? Isso tem tudo a ver com a socialização, que é o que a gente viu na aula passada. Esses elementos culturais, eles vão sendo compartilhados pelas pessoas na sociedade, né? Meu pai me ensina, eu aprendo também na escola, eu saio na rua e vou aprendendo, isso vai sendo compartilhado. Em alguns momentos a gente vai aprender porque realmente tem alguém ensinando, em outros momentos não, eu vou aprender porque eu estou vivendo aquilo. E assim a gente vai aprendendo e perpetuando a cultura. E é a cultura que vai formar esse contexto comum em que a gente vive, né? Esse contexto em que as pessoas vivem as suas vidas. É a cultura que vai formar, né, essa teia. Tem um conceito que é muito usado na sociologia, que ninguém precisa aprender, porque não tem pergunta específica sobre isso, mas
ele é muito usado nas questões que é o termo estrutura, que é o que forma a sociedade, né? Esse contexto comum, a estrutura, ela está imersa de cultura o tempo todo. E aí a gente fala que a cultura, ela tem aspectos que são intangíveis, o que é intangível é o que a gente não consegue pegar. Então, a cultura tem crenças, tem ideias, tem valores que eu não posso pegar. São intangíveis. Mas a cultura também tem aspectos tangíveis, que é o que eu posso pegar. Os objetos, os símbolos, que eu consigo ver. Então, a gente fala disso, né? Dessas coisas que são tangíveis e intangíveis. Todas as culturas são formadas assim. Então, por exemplo, a cultura mineira, vamos pegar aqui o nosso exemplo. Um aspecto tangível da cultura mineira é o pão de queijo. O pão de queijo é um símbolo de Minas Gerais que a gente consegue ver, que a gente consegue pegar. Um aspecto intangível da cultura mineira pode ser, talvez, o conservadorismo, né? Tem-se essa ideia aí, Brasil afora, de que o mineiro é muito conservador. Né? À toa que tem aquela tradicional família mineira. Isso a gente não consegue pegar. Isso é um valor. Todas as culturas vão ter os aspectos tangíveis e intangíveis. E aí, gente, vem os valores e as normas. Os valores e as normas, eles são fundamentais a todas as culturas, porque são os valores e as normas que vão definir o que é importante, o que é esperado, o que é validado por aquela cultura. E são esses valores e normas são abstratos, né? São intangíveis, como eu disse ali antes, mas são eles que vão dar sentido para a nossa vida. São eles que vão fornecer a direção das pessoas para elas conseguirem viver em sociedade. Né? Então, os valores e as normas são extremamente importantes. Por exemplo, a monogamia. Né? A monogamia é um valor na nossa sociedade. Em todas, não. Lá na Arábia Saudita, o homem pode casar com várias mulheres. Para quem não sabe, a monogamia é você poder se casar só com uma pessoa. Uma. Poligamia, você pode se casar com várias pessoas. Na nossa sociedade, a monogamia, e não só na nossa sociedade, né? Nas sociedades ocidentais, a monogamia é um valor. Isso significa que ela vai dar uma direção para a nossa ação. Né? Você cresce sabendo disso, as pessoas falando desse valor que é a monogamia. Isso vai direcionar a nossa vida. Você vai, quando você for casar, você vai casar só com uma pessoa. Tem gente que casa com duas, né? O Mr. Catra, não sei se vocês lembram dele, que morreu tem uns anos. Ele tinha 8 mulheres. Mas as pessoas estranhavam, porque não é o valor que é mais aceito, né? Ele estava indo contra esse valor, chamava muita atenção. Então, as normas, elas são as regras de comportamento que vão refletir ou incorporar os valores de uma cultura. É isso. As normas, elas, muitas vezes, elas estão no lugar da lei, né? As normas, muitas vezes, elas viram lei e ela vai incorporar o valor de uma cultura. Como assim? A monogamia, por exemplo. Esse exemplo que eu dei. Virou lei. No Brasil, é proibido casar com mais de uma pessoa. Mesmo que você queira casar com mais de uma pessoa, você vai ter muita dificuldade. Porque como a lei incorporou isso, você tem barreiras legais. Então, essas normas são as regras de comportamento. Toda norma vira lei? Não.
Nem toda norma vira lei. Algumas normas são sociais. E aí, quando quebradas, elas podem criar um certo desconforto para as pessoas que estão ali juntas, né? Mas muitas estão na lei. Então, as normas vão determinar regras de comportamento que vão refletir a cultura. Os valores e as normas, eles vão trabalhar em conjunto para moldar a forma como a gente vive, para moldar as pessoas, para moldar a maneira como a gente se comporta. Tem cultura, por exemplo, que vai valorizar mais o conhecimento. Aí as normas vão encorajar os estudantes a estudarem, vão encorajar os estudantes a gastarem tempo e energia com isso. Mas os valores e as normas, eles vão variar enormemente entre as diferentes culturas. Algumas culturas, por exemplo, elas vão valorizar muito o individualismo, outras podem valorizar mais o coletivo. Então, por exemplo, a cola, sabe? A cola, quem não cola não sai da escola. A cola, ela aqui no Brasil, bom, o Brasil tem essa coisa do jeitinho, assim, mas se você for pensar, né, a cultura brasileira, vai ter gente que valoriza, vai ter gente que não, porque a gente tem um pouco essa coisa fluida, né? Ao mesmo tempo que é condenada, é valorizado também a pessoa que dá o jeitinho. Mas se a gente pega duas outras culturas, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é um país que valoriza muito essa coisa do esforço individual, enfim. Então, a cola é super condenada. Porque o que é valorizado lá é essa coisa do individual. Agora, a Rússia tem um pouco essa coisa do coletivo. Então, a cola lá é encorajada. A cola na Rússia é legal. Legal no sentido, não da lei, legal no sentido que as pessoas acham legais. Mesmo numa mesma cultura, gente, eu dei exemplo aqui, Inglaterra e Rússia, mas mesmo dentro de uma mesma comunidade, os valores podem ser contraditórios. Alguns grupos ou indivíduos podem valorizar as crenças religiosas e tradicionais, enquanto outros podem enfatizar o progresso e a ciência. E a gente está vivendo isso agora, né? Eu acho que a pandemia ela mostra muito essas diferenças de valores, né? Enquanto tem gente que acha que é isso, que o importante é a ciência, a vacina. Tem gente que acha que não, né? Hoje tinha lá uma médica na CPI da Covid falando que vacina não é tão importante quanto dizem. Né? É isso, dentro de uma mesma sociedade, muitas vezes, a gente vai viver esses dilemas e essas questões, né? Tem gente que prefere conforto material e sucesso. Tem gente que vai preferir uma vida tranquila. Boa, Amanda, você falou isso aqui, eu não tinha pensado nisso. A Amanda comentou aqui no chat que essa médica que falou lá na CPI da Covid, ela já está vacinada, né? Aí é muito fácil falar que é contra a vacina já estando vacinada, com toda certeza. A mesma coisa que aconteceu, inclusive, com Trump, né? Que era presidente dos Estados Unidos. Ele era super contra a vacina, né? Não se esforçou muito para conseguir e tal. Mas aí, quando ele deixou de ser presidente, a Casa Branca falou, olha, ele vacinou enquanto era presidente. Já o nosso presidente, não sabemos, né, gente, se ele vacinou ou não. Ele fala muito mal da vacina, o grupo de idade dele já passou, mas é isso, se ele vacinou, e eu apostaria que ele vacinou, ele não contou pra gente. A mãe dele vacinou. É isso. O Rian, é Rian mesmo? Seu nome é o Ryan que fala? Rian? Eu já uma vez te chamei e fiquei na dúvida. Se eu estiver falando errado, você me corrige, hein? Mas o Rian falou aqui, a mãe dele vacinou, né? É isso, a gente tem esses valores contraditórios dentro de uma mesma sociedade, né? Assim, tem
A gente pode pegar vários, mas eu acho que a pandemia traz um pouco isso, assim. Tem gente que acha que tem que fechar tudo mesmo, porque a vida é mais importante. Tem gente que acha que não, que a economia é mais importante, porque ela, inclusive, também vai gerar a vida. Enfim, né? Mas para não falar só da pandemia, eu gosto desse exemplo, né? De que tem gente que quer viver na cidade, que gosta desse agito, e que a gente vai viver no mato e poderia viver a vida inteira no mato. É isso, assim, a gente vai sempre ter valores contraditórios. Isso fica muito claro entre culturas diferentes, mas dentro da própria cultura também. E aí, gente, nessa época que a gente está vivendo, que é uma época de mudança, que o mundo, as coisas estão mudando muito rápido, né? Que a gente tem aí a globalização, enfim, a gente muitas vezes vai encontrar valores culturais em conflito. Porque as distâncias, elas diminuem entre as culturas, né? Uma cultura fica muito mais perto da outra. Meu pai, ele conta uma história que eu acho bem interessante disso, assim, dessas distâncias que diminuem, que ele estudou numa escola, no colégio interno, na verdade, no seminário, quando ele era criança mesmo, ele nem queria ser padre, mas era a escola interna que tinha na época, enfim, e era uma cidade que hoje é a meia hora de distância, uma hora de distância, uma hora. A cidade em que o pai dele morava e que ele estudava tinha uma hora de distância, mas não tinha telefone, assim, até tinha telefone no lugar, mas ele não podia ficar usando o telefone. Não tinha computador, não tinha celular, então ele não conversava com o pai dele, praticamente, no dia a dia. Ele conversava com o pai dele quando ele ia para casa, que era os feriados. E ele estava a uma hora de distância do pai dele. E aí meu pai gosta de fazer a comparação que o meu irmão, ele fala, e meu pai fala, meu filho, ele falava do meu pai, agora estou falando do filho, mora em outro país, meu irmão mora na Espanha. É muito mais longe do que o meu pai estava de distância do pai dele. Mas hoje, com a internet, com o celular, as distâncias são muito menores. Então, meu pai fala, hoje eu converso muito mais com o meu filho, que mora na Espanha, do que eu conversava com meu pai, que estava a uma hora de distância de mim. É disso que eu estou falando, gente. É dessa época de mudança. Né? Essa rapidez das coisas que fazem as culturas que são completamente distantes estarem muito mais perto. E aí, quando a gente tem isso tudo, a gente pode ter valores culturais em conflito, porque, né, tem valores aí que são muito diferentes um dos outros. Uai, o computador não está me obedecendo, não. Mudou. Os valores culturais e as normas, elas vão mudar, né, ao longo do tempo. Uma coisa que é interessante, que mostra essa mudança de valor e cultura, por exemplo, é o divórcio. Na década de 70, não existia o divórcio. Não existia. Hoje, em 2021, grande parte dos casamentos terminam. O divórcio é uma coisa muito comum. Por que é isso? Os valores culturais e as normas, elas vão mudando. Né? Mas muitas das normas que hoje são absolutamente normais, no passado eram aberração. Por exemplo, transar antes do casamento. Ou duas pessoas vivendo sem estarem casadas. São coisas hoje absolutamente normais, mas que há um tempo atrás era uma coisa muito estranha. As pessoas eram quase pária, né? Na sociedade. Porque é isso, os valores e as normas, eles vão mudando. Os valores que vão orientar as nossas relações, elas vão se mudando, eles vão mudando gradualmente. Né? Eu gosto de pensar nesse exemplo do casamento mesmo, né? Antes não podia nem separar, o casamento era indissolúvel. Casou, tá infeliz no casamento? Sinto muito, você vai ter que morrer casado com aquela pessoa.
Aí depois veio o desquite, vocês nem devem saber o que é o desquite, que é uma coisa que veio antes do divórcio, para acabar com o casamento, mas depois as pessoas não podiam se casar de novo. Aí veio o divórcio, que acabava com o casamento, as pessoas podiam casar. Agora, grande parte das pessoas no Brasil, e grande parte mesmo, quase metade dos casamentos, nem são casamento no papel, são pessoas vivendo junto. Agora, a lei já reconhece o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, é isso, assim, os valores que vão orientando a nossa vida, principalmente a nossa vida mais íntima, eles vão se adaptando lentamente, mas vão mudando. E os nossos comportamentos e hábitos, eles são fundados em normas culturais, né? A maneira como a gente se movimenta, as nossas expressões, são todas influenciadas por fatores culturais. Tem uma coisa que eu acho bem interessante que mostra essas diferenças, que o McDonald's, sabe, essa lanchonete, ela tem um padrão de atendimento, que é no mundo inteiro, é igual no mundo inteiro o padrão como um funcionário do McDonald's vai atender. E é uma empresa americana, então esse padrão de comportamento, ele é fundado nos hábitos americanos. E lá nos Estados Unidos tem o hábito de sorrir quando você está despedindo da pessoa ou quando você está recebendo ela. Você fala, olá, o que você quer comer? Ou, muito obrigada, toma seu troco. E as pessoas sorriem. Na Groenlândia, onde ficam muitos esquimós, os esquimós, eles não têm o hábito de sorrir ao cumprimentar. Mas aí, gente, o McDonald's foi para lá. E quando foram treinar, né, os seus funcionários, eles ensinaram as pessoas a sorrir. Porque esse era o padrão de comportamento lá da empresa, do McDonald's, e não era um hábito cultural. Então, eles tiveram que ensinar isso lá para as pessoas na Groenlândia, enfim. Isso é muito louco, porque você está modificando a cultura local. Mas para não dizer também, né, que tudo se modifica, eu vou contar um caso para vocês que eu vivi. Eu estava na Índia. E a Índia é um país que é muito diferente do nosso, tem, né, as comidas muito diferentes e tal. E aí eu já estava meio enjoada daquela comida muito diferente, muito condimentada e tal, que é maravilhosa, mas cansa. E eu vi o McDonald's, eu falei, McDonald's, vou lá comer uma comida com gosto de Brasil, porque uma feijoada eu não ia conseguir na Índia. Eu entrei no McDonald's e falei, me dá um hambúrguer. A pessoa falou, não tem hambúrguer. E, bom, eu tava falando inglês, né? Eu achei que eu não tinha entendido direito. Eu falei, acabou o hambúrguer? Ela falou, não, a gente não tem hambúrguer. Eu falei, McDonald's não tem hambúrguer? Aí eu entendi. Porque lá na Índia eles não comem carne de boi. E o hambúrguer é feito de carne de boi. Então, eles não têm hambúrguer. Eles têm um outro sanduíche que é similar ao hambúrguer, você olha, é igualzinho ao hambúrguer, mas a carne não é carne de boi, é uma coisa vegetal lá, sei lá. Então, é isso, assim, nem tudo está perdido. Algumas culturas resistem, né? Os esquimós tiveram que aprender a sorrir lá para trabalhar no McDonald's na Groenlândia, mas pelo menos na Índia continuou sem ter o hambúrguer de boi, porque aí tem uma questão que a gente vai trabalhar mais para frente que influencia, que é a questão religiosa. A Bela adorou aqui a ideia do hambúrguer vegetal, porque lá tem uma coisa da religião. A vaca lá é um animal sagrado. Então, em hipótese alguma, você pode comer o animal sagrado. Então, é diferente você ensinar uma pessoa a sorrir quando fala oi e você vender uma comida que está comendo o animal sagrado deles, né? A religião fala muito alto e lá na Índia ela é muito presente, muito forte. Então, e aí, se você for comer, estou falando isso porque a Bela elogiou o hambúrguer vegetal aqui, você comer um hambúrguer vegetariano aqui no Brasil é super caro, porque não faz parte da nossa cultura. Lá, o hambúrguer vegetal lá no McDonald's da Índia era super barato e era super gostoso, viu, Bela? Tenho uma memória de ter gostado. E eu nem sou vegetariana, mas
tenho essa memória de ter gostado. Então, é isso, assim, a gente precisa pensar, né, nessas diferenças, enfim, e como que, até que ponto, né, uma cultura pode passar por cima da outra, e é um pouco por esse caminho que a gente vai seguir agora. Ai, peraí. É esse caminho que a gente vai seguir agora, falando sobre diversidade cultural, sobre diferenças culturais, né? Não são apenas as crenças que vão mudar, né? O indiano que acha que, né, a vaca é um animal sagrado, a gente que não acha que animal sagrado nenhum, a gente tem cachorro como animal de estimação, lá na China eles comem cachorro, enfim, as práticas também mudam muito de um lugar para outro. Eu gosto muito desse exemplo do cachorro. Imagina, né? Para a gente comer cachorro é uma coisa muito estranha, porque cachorro é o nosso animal doméstico. Na China, eles comem cachorro. Agora, para o indiano, louco é a gente comer boi. A gente que é estranho de comer boi, porque boi é um animal sagrado. Então, a gente vai ter comportamentos aí que vão variar de cultura para cultura, e, em geral, a gente consegue lidar com isso, né? Em geral, essas diferenças culturais, elas são aceitáveis, mas em alguns momentos essas diferenças elas vão ser tão diferentes que pode chocar a gente. E aí, já que eu falei da Índia, lá, por exemplo, o casamento de crianças de 12 anos, 13 anos é comum. Aqui no Brasil é proibido, claro que tem. Tem casamento. Inclusive, o Brasil é o quarto país do mundo com mais casamentos de crianças, casamentos infantis. Nada se compara com a Índia. A Índia é, tipo, campeão, assim, muito na frente. Mas, né, aqui a lei não permite. Se você vai num país tipo a Inglaterra, vocês vão achar uma aberração uma criança de 12, 13 anos casando. Porque é isso, alguns hábitos culturais, eles vão ser mais estranhos, né, ao nosso olhar, dependendo da nossa cultura. E aí, todos esses traços que eu falei aqui, né, da comida que come, do animal que é doméstico, enfim, de sorrir ou não sorrir, tudo isso são aspectos né, das diferenças culturais que vão diferenciar uma sociedade da outra. Aí a gente tem as pequenas sociedades, que são pequenininhas mesmo. Se a gente pensar, por exemplo, nas sociedades primitivas, lá atrás, que eu falei no início da aula, essas de caçadores e coletores, elas não tinham diferenças culturais, elas eram culturalmente uniformes, ou um termo que a gente usa hoje, monoculturais. Imagina, gente, eu falei no início da aula, é uma cultura que tinha 30 ou 40 pessoas. Estava todo mundo ali juntinho o tempo inteiro. É uma sociedade monocultural. Algumas sociedades modernas, elas ainda se mantêm bastante monoculturais. O Japão, por exemplo, é um país que é gigantesco, né, que é um país super, tem a coisa toda da tecnologia e tal, mas é um país que tem uma homogeneidade cultural. Você não tem tantas diferenças culturais como a gente tem aqui no Brasil. O Brasil é um país extremamente multicultural. Até pelo seu tamanho, né? O sul e o norte tem muitas diferenças. Então, a gente fala que a maioria das sociedades, elas são culturalmente mais diversas ou multicultural. Aí é importante a gente pensar nisso, uma sociedade monocultural e multicultural.
No mundo contemporâneo, sociedades monoculturais, elas são mais raras. Porque é isso que eu falei da internet, das fronteiras geográficas que estão mais fluidas, né? Lembro do meu pai conversar mais com meu irmão que está em outro continente do que com o próprio pai que estava do lado. Então, esses processos todos ajudam a tornar as sociedades mais diversas. Mas nem tudo é alegria, né, gente? A gente tem processos como a escravidão, por exemplo, o colonialismo, a guerra, que são processos que levaram populações a se dispersar através das fronteiras, se fixarem em novas áreas e aí, de alguma maneira, levam a sua cultura ou não, né? No caso da escravidão no Brasil, a gente teve aí os escravos não podiam professar sua fé, né? As religiões que eles trouxeram foram proibidas, né? A língua deles, eles não podiam falar a língua deles. O nome que eles trouxeram com eles da África não foi respeitado, né? Eles foram batizados novamente com um outro nome, um nome ocidental. Então, teve um processo de massacrar a cultura desses escravos, mas, ao mesmo tempo, eles conseguiram manter muito da cultura deles. Não é à toa que a gente tem muito da cultura africana aqui. Mas é isso, esses processos eles vão levar a sociedades que são compostos culturais, né? Que a população é feita de um número de grupos muito diferentes. E o Brasil é esse exemplo, né? A gente fala que a cultura brasileira é formada através de 3 matrizes. A matriz africana, a matriz indígena e a matriz europeia. A gente realmente é uma mistura dessas 3 culturas. O europeu, ele tinha mais poder. E a gente vai falar disso um pouco mais para frente, né? Ele nem era a maioria, mas ele tinha mais poder. Então, ele conseguiu impor mais a sua cultura. Mas o Brasil, a gente pode falar que é um composto cultural. E é isso, as sociedades modernas, elas têm essas culturas vivendo lado a lado, né? Aqui no caso do Brasil, já misturou, porque foi a coisa da gente ter sido colonizado junto, mas aqui em Belo Horizonte, se a gente vai lá no Shopping Noi, a gente vai ver um monte de chinês, né? E aí tem os restaurantes chineses. Se a gente vai em cidades muito maiores, vai em São Paulo. São Paulo tem um bairro japonês. Agora, se a gente vai nas grandes metrópoles aí do mundo, você vai lá em Nova York, lá tem um bairro italiano, um bairro indiano e um bairro chinês. Essas 3 fotos aqui são na mesma cidade. O bairro italiano, o bairro indiano e o bairro chinês. Assim, as cidades vão crescendo. O Rian falou aqui das comunidades quilombolas, né? Que também a muito custo, vão tentando aí sobreviver, porque o governo brasileiro não ajuda, né? O bairro da Liberdade, que é o bairro japonês. A gente tem exemplos aqui também, né? No Brasil e em Belo Horizonte. Mas continuamos falando disso, de cultura, na semana que vem. Acho que Thalita já deve estar por aí. Ai, não estou conseguindo ampliar aqui. Oi, Nico, boa noite. Estou aqui. Você está aqui, Thalita? Estou aqui, então, acabei de chegar. Gente, então a gente continua falando de cultura semana que vem, ok? Uma boa semana para vocês. Bom descanso, temos feriado, né? Bom descanso aí para vocês e nos vemos semana que vem, ok? Um abração. Obrigada, professora. Nada. Você passou para mim aí a reunião, Nina? Peraí, deixa eu passar. Eu tô com dificuldade hoje aqui com esse trem.